Segunda Reis, capítulo 18. Nós estaremos lendo muitos versículos e outros capítulos, mas nós iniciaremos a partir do versículo 1. Vamos ler. No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi, e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo os postes ídolo, e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, e nem entre os que foram antes dele, porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo, e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Até aqui, vamos orar. Senhor Deus, este é o momento máximo deste culto, o anúncio da Tua palavra, a proclamação do Teu Evangelho. É o momento, ó Deus, em que o Senhor mesmo falará com cada um de nós por meio da Tua palavra. É o momento, ó Deus, em que os pecadores serão chamados ao arrependimento e os santos serão chamados à santificação. Por isso, meu Deus, eu peço a Ti, neste momento, nos ajude e nos abençoe. Esteja conosco, ó Espírito Santo, conduzindo todas as coisas, conduzindo as palavras até o nosso coração. Não deixe, ó Deus, essas palavras chegarem somente aos nossos ouvidos, porque então sairemos deste lugar cegos. Mas, Senhor, permita que essas palavras caiam no nosso coração, para que sejamos transformados e salvos. Tenha misericórdia de nós, ó Deus, porque sabemos que por nós mesmos nada podemos fazer, ó Deus. Nós não conseguimos nos converter a Ti, mas nós sabemos que o Senhor pode nos converter a Ti. Por isso, meu Deus, ajude cada um de nós, mostre a nós os nossos pecados, mostre a nós a nossa realidade espiritual, para que nós não nos conformemos com este mundo, mas antes, busquemos a Ti, para termos uma vida separada, uma vida cheia da Tua graça, uma vida santa neste mundo, meu Deus. Nos abençoe, é o que eu peço e oro, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, o tema dessa noite é: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Essa é a palavra que o profeta Isaías diz a Ezequias. Colocar em ordem a nossa família é uma das obrigações mais importantes e urgentes que nós temos nesse mundo, e provavelmente uma das mais negligenciadas pela igreja. O que chama atenção para nós, no entanto, é o percentual de divórcios que nós temos visto no meio evangélico. Ao pesquisar sobre isso, sobre famílias, sobre liderança do lar, casamentos, o que eu observei é que 25% dos divorciados, eles são na mesma proporção de católicos, de outras religiões e de pessoas que não têm religiões, e de evangélicos.
Hoje, infelizmente, aquela classe chamada evangélica, que era tão admirada há alguns anos atrás, por buscarem a Deus, por serem santos, irrepreensíveis, hoje vivem da mesma forma que os ímpios e pagãos deste mundo. Não há mais diferença. Segundo uma pesquisa da Lifeway, 66% dos jovens que se dizem cristãos, que nasceram na igreja, que frequentavam a igreja, 66% dos jovens deixaram de frequentar a igreja quando tiveram entre 18 e 22 anos. 66% dos jovens, quando chega aos 18 anos, até os 22 anos, abandonam a fé cristã. O que está acontecendo com a igreja? O que está acontecendo com o nosso cristianismo? O que está acontecendo em nossos dias? O que está acontecendo conosco, irmãos? Com as nossas famílias? O que está acontecendo com os cristãos? Estão colocando prioridade em coisas secundárias, e as mais importantes estão ficando de lado. São tantos afazeres, redes sociais, busca por conhecimentos triviais, a dedicação excessiva pelo trabalho, que estão perdendo tudo o que é de mais precioso, que é a família. A busca pelas coisas deste mundo dos cristãos, ao tirarem os olhos do céu, ao tirarem os olhos das Escrituras, estão se entregando às coisas deste mundo, e as coisas deste mundo passaram a ser mais importantes do que as coisas de Deus. Essa é a triste realidade do nosso cristianismo em nossos dias. Precisamos preparar a nossa família, nossos filhos, para serem fiéis a Deus. A nossa próxima geração deve estar pronta para enfrentar, lutar, guerrear espiritualmente contra o mal, e não se entregar ao mal. E essa responsabilidade pertence aos pais. O declínio do cristianismo em nosso país, em nossos dias, tudo isso está acontecendo porque nós, os pais, temos negligenciado o cristianismo aos nossos filhos. Não temos levado a sério o chamado de Deus a nós. Não temos abraçado a fé como deveríamos abraçar. Temos vivido de forma negligente, buscando coisas secundárias, adorando outros deuses, nos entregando a mamão. É um chamado nessa noite para nós voltarmos a Deus, para voltar e trazer a nossa família diante do Senhor, os nossos filhos diante do Senhor, para que não viemos a perdê-los. Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior que o descrente. Quantas pessoas na igreja, quantas pessoas na religião, quantas pessoas congregando, com as suas famílias perdidas, com seus filhos perdidos, com o seu casamento bagunçado. Quantos estão vivendo longe do Senhor, mesmo estando reunido como igreja? Paulo diz que aqueles que não cuidam dos seus, e o da própria casa, negam a fé, e é pior que o descrente, porque nós conhecemos, então nós temos responsabilidades, e nós devemos assumir a nossa responsabilidade diante de Deus. Paulo também diz em 1 Timóteo 3, 4 e 5, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Devemos tratar com seriedade o tempo em que nós estamos vivendo. A Bíblia diz que os dias são maus,
O fim está próximo, o retorno de Cristo está às portas, e devemos preparar a nossa vida e a nossa descendência para a eternidade. Para que nós estamos vivendo neste mundo? Como nós estamos preparando a nossa vida, a nossa família, nossos filhos, a nossa casa? Irmãos, observem os dias, como são maus. Observem os tempos. Nós já pregamos esse dia sobre o fim dos tempos. Os sinais estão todos diante dos nossos olhos. Mas muitas vezes isso não mexe mais com o nosso coração. Isso não tem tocado, não tem quebrantado o nosso coração. Vemos tudo isso acontecer, as famílias sendo destruídas, todos se perdendo, e isso não toca mais em nosso coração, e ficamos inertes diante disso, a nossa família. O Senhor diz: cuide que aquele que esteja de pé, para que não caia. O que Ele diz sobre os fundamentos? 2 homens construíram a sua casa, um construiu sobre a areia, e o outro sobre a rocha. Quando veio a tempestade, desabou, levou aquela casa que havia sido construída sobre a areia. Aqueles que foram negligentes, aqueles que não ouviram o comando de Deus, aqueles que não ouviram a ordem do Senhor, que não obedeceram, que continuaram como aquelas virgens nécias, imprudentes, que ao invés de se prepararem para a chegada do noivo, foram dormir. Observem o mundo está indo de mal a pior, a corrupção, ideologias, leis para tirar a nossa liberdade, os preços subindo, alta da inflação, fome aumentando, vícios crescendo. Olha os vícios entre a nossa juventude, entre os jovens, entre as crianças, pessoas tatuando o corpo inteiro e o próprio rosto, as imoralidades sexuais, aumento de falsas religiões. O tempo do fim está mais próximo do que imaginamos. Prepare a sua família, coloque em ordem a tua casa. Olha como foi na época de Noé. Deus falou para Noé, deu uma ordem a Noé: Noé, prepara a arca, prepare a tua família, porque virá o dilúvio, virá o fim. Noé fez o quê? Noé ficou distraído, Noé ficou dormindo, Noé continuou vivendo como ele estava vivendo antes. Não, ele ficou atento e foi obedecer à voz do Senhor, e foi preparar a arca, e naquela arca entrou ele, a família dele, e o restante foi destruído. Nós precisamos de nos preparar a arca, para que a nossa família seja salva. A responsabilidade maior não é minha, não é do pastor, são de vocês, dos pais. Os pais são responsáveis, são os principais responsáveis pela sua família. São os pais. E nós precisamos de nos preparar, irmãos. Quando nós falamos de ser cristão, é mais do que ter uma religião. É mais do que apenas vir aqui aos domingos. É algo bem íntimo em nós. Nós estamos falando sobre uma eternidade. Sobre algo que chegará. Ninguém escapará dela. Seja para o bem ou para o mal, todos um dia partirão deste mundo. E você está preparado, a tua família está preparada, os teus filhos estão preparados, os teus netos estão preparados. Por isso, preparem-se. Aqui nesse texto que nós lemos, quem foi Ezequias? O rei Ezequias. O rei Ezequias, ele foi um dos mais notáveis reis de Judá. Aqui diz, no versículo 5, diz assim: confiou no Senhor Deus, de maneira que depois dele, não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, e nem entre os que foram antes dele. Ezequias foi um rei exemplar no seu reinado, foi um crente verdadeiro, ele foi um dos reis mais notáveis de Israel. O rei Ezequias governou por 29 anos. O nome Ezequias, no hebraico, significa: Javé é a minha salvação. Ele foi contemporâneo do profeta Isaías. E o reino de Judá, sobre sua liderança,
desfrutou um período tranquilo e próspero. Nessa época, a nação israelita, ela estava dividida em 2 reinos. Isso aconteceu após a morte de Salomão. Até Salomão havia somente um reino, somente ali o reino de Israel. Mas após a morte de Salomão, Israel se divide em 2 reinos, o reino do norte e o reino do sul. E a partir dessa divisão, o reino do norte é referido na Bíblia como Israel, enquanto o reino do sul como Judá. O reino de Israel, o reino do norte, o que aconteceu com esse reino? Ele havia sido conquistado pelos assírios, invadiram e destruíram, conquistaram o reino do norte, Israel. E o rei Ezequias, que era rei do sul, ele sabia que a queda do reino do norte tinha a ver diretamente com a desobediência à lei de Deus. Ele sabia que o reino do norte tinha sido invadido e destruído pelos assírios, porque eles foram desobedientes aos mandamentos de Deus, à lei de Deus. Eles abandonaram a lei de Deus. E o que acontece? A Síria invade e conquista eles. Então o rei Ezequias sabia quando ele assume o trono. E o que ele vai fazer então? Logo que ele assume o trono, ele vai tentar corrigir toda a questão, de forma rápida, de uma reforma religiosa em Judá. Porque Judá também estava indo para o mesmo caminho do reino do norte, Israel. Estava indo para aquele mesmo caminho de idolatria, de bagunça espiritual, de perdição. E sabia que se continuasse assim, eles seriam também conquistados e destruídos. Então, quando Ezequias assume o reinado, o que ele vai fazer? Ele vai agora corrigir os erros, reformar o reinado em Judá, uma reforma religiosa em Judá. E quem que era esse rei Ezequias? Quando nós olhamos para as escrituras aqui, o que nós percebemos? Que ele era um crente verdadeiro. Olha o que diz no versículo 3. Ele fez tudo o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi seu pai. Ele removeu os altos. Esses altos eram ídolos, eram postes ídolos, era idolatria. Então, nessa época, Judá tinha se entregado à idolatria. Então, eles faziam postes de idolatria, imagens de escultura, e assim por diante. E a nação, ela ficou infestada de idolatria, se entregaram à idolatria. Então, quando Ezequias chega ao reinado, ele vai remover toda essa idolatria, ele vai quebrar todas as colunas, e deitar abaixo todos os postes ídolos. Ele chegou a fazer em pedaços a serpente de bronze que Moisés havia levantado, porque o povo estava adorando a serpente de bronze, queimando incenso e chamando ela de a imagem de Neustã. Este homem então ele confia no Senhor. No versículo 6 diz que ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo, e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. O que nós observamos de Ezequias? Ele era um crente verdadeiro. Ele buscava a Deus, ele congregava no templo com os irmãos. Mas não somente isso, ele também era um homem piedoso. Ele tinha uma vida de oração. Olha o que diz aí em 2 Reis, no capítulo 19, no versículo 14. Segunda Reis 19, 14 diz assim: tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a. Então ele subiu à casa do Senhor, ele foi ao templo, estendeu-a perante o Senhor, e orou perante o Senhor, dizendo: ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és Deus de todos os reinos da terra, tu fizestes os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê.
Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações e suas terras, e lançaram fogo aos deuses deles, porque os deuses não eram senão obras de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos de suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que Tu és o Senhor Deus. O que mais nós podemos observar de Ezequias? Além de ele ser um homem que confiava e obedecia aos mandamentos de Deus, ele era um homem piedoso. Ele ia ao templo, ele orava, ele clamava ao Senhor. Mas o que acontece com este rei? No capítulo 20, esse rei, ele vai ficar doente, ele vai adoecer. Então diz assim no capítulo 20: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás, e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede, e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, e com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E ele chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, acrescentareis aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade, por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Ezequias então, ele fica doente. O profeta Isaías vai então até ele e fala: olha, você morrerá. Ele então ora a Deus, falou: Senhor, tem misericórdia de mim, não deixe isso acontecer. Então Deus ouve novamente a oração dele, e concede a ele mais 15 anos de vida. Mas uma ordem foi dada a ele durante esse tempo. Deus pediu uma única coisa a ele: põe em ordem a tua casa. Põe em ordem a tua casa. Eu creio que todos nós que estamos aqui precisamos de colocar em ordem a nossa casa. Talvez você ouve falar: essa palavra é para mim. Não, essa palavra é para todos nós, porque todos nós falhamos, e todos nós precisamos cada vez mais buscarmos ao Senhor. Mas todos nós, ao ouvirmos isso, nós precisamos de entender a necessidade e a urgência que nós temos de colocar em ordem a nossa vida, a nossa família, o nosso casamento, os nossos filhos. Mas o que vai acontecer com Ezequias? No capítulo 20 mesmo, no versículo 12, diz assim: nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que ele estivera doente. Ezequias se agradou dos mensageiros lá da Babilônia, e lhes mostrou toda a casa do tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, o seu arsenal, e tudo quanto se achava nos teus tesouros. Nenhuma coisa houve em sua casa.
nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Então Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse: o que foi que aqueles homens disseram? E de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: de uma terra longínqua, vieram da Babilônia. Perguntou ele: o que viram em tua casa? Respondeu Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa, coisa nenhuma há nos meus tesouros, que eu não lhes mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, como o que entesouraram os teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão, para que sejam eunuco no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor, que o Senhor disseste. Pois pensava ele: haverá paz e segurança em meus dias. Nesse tempo então, em que ele estava doente e foi curado, ele é visitado pelos mensageiros da Babilônia. Ele abre as portas do palácio e mostrou tudo quanto possuía. Então Deus disse a ele que tudo lhe seria tirado, mas que não seria em seus dias, e sim nos dias de seus filhos. E ele então vai responder: boa é essa palavra, porque ele sabia que não era no tempo dele. No tempo dele ainda haveria paz e segurança, mas que seria para as outras gerações. O que nós observamos deste rei? Ele não estava preocupado com a sua próxima geração. Ele não estava preocupado o caminho que seus filhos iriam seguir, se os seus netos seriam tementes a Deus. Ele pouco se importou com o que aconteceria após a sua morte, mesmo Deus o alertando e ordenando para que ele cuidasse de sua casa. Olha que interessante. Deus fala para ele e ordena a ele para que ele cuide da família. Logo ele abre a casa dele para os inimigos dele, para a Babilônia. Deus fala: vocês vão perder tudo. Não será no seu tempo, mas será na época dos seus filhos. Sabe o que ele responde para o profeta? Boa é essa palavra. Pouco ele estava se importando com a próxima geração, pouco ele estava se importando com o que iria acontecer com os seus filhos. Ele não levou a sério a sua missão, ele desprezou todos os alertas de Deus, ele não ouviu a voz do profeta, mas ele buscou a satisfação pessoal, viver uma vida descompromissada no âmbito familiar, buscou viver somente para ele. Há quanto tempo nós não estamos ouvindo: cuide da sua família, cuide dos seus filhos, cuidado com as amizades, cuidado com as ideologias, cuidado com os locais que ele tem frequentado, que tem assistido. E não somente isso, mas o que temos feito para formar nos nossos filhos o caráter de Cristo? Será que não estamos agindo como Ezequias? Não é comigo, eles que se virem. E acabamos não querendo assumir as nossas responsabilidades diante de Deus, de cuidar da nossa família. Quando é apresentado para Ezequias, ele ia na igreja, ele orava, ele conhecia os mandamentos, ele confiava em Deus. Mas quando foi referido à sua família, aos seus filhos, à sua geração, ele já não teve o mesmo empenho, o mesmo amor, a mesma dedicação. Nós não estamos falando de um descrente, nós estamos falando de um crente que não cuidou de sua família, de um crente que ouviu a voz do profeta e não se importou com aquela palavra, de um crente que sabia a vontade do Senhor, o Senhor havia falado para ele, mas ele estava mais preocupado com a sua satisfação momentânea, pessoal.
Ele não queria, essa responsabilidade, porque ele teria que fazer muito esforço, teria que fazer muitas coisas. Cuidar de filho não é fácil, cuidar de casamento não é fácil, cuidar das coisas não é fácil. E este homem então, ele não assume o compromisso com Deus, naquilo que Deus havia ordenado para ele. Quando nós olhamos para ele, talvez nós achamos bem distante de nós, mas muitas vezes estamos tomando o mesmo caminho que Ezequias e não estamos percebendo. Nossos filhos largados a este mundo, o casamento largado neste mundo, as responsabilidades familiares deixadas de lado, entregues ao cuidado do professor, entregues ao cuidado de todo mundo, dos parentes, mas não querem assumir um compromisso verdadeiro com Deus, não querem assumir uma responsabilidade diante do Senhor. Nós devemos ter muito cuidado, para nós não seguirmos o mesmo caminho de Ezequias. Mas o que vai acontecer então com a descendência de Ezequias? Porque passou 15 anos, e o que acontece? Ezequias morreu, passou, acabou os seus dias sobre a terra. Mas o que acontece com os seus filhos, com o seu neto, com o seu filho? Vamos ver o que fala no capítulo 21. Meu irmão, essa história tinha tudo para dar certo. Tinha tudo. Sabe quando você vê aquela história, você está assistindo aquele filme, e você fala, nossa, e aí você vê o final e fala, meu, estragou. Tinha tudo para dar certo. Homem temente a Deus, conhecia os mandamentos, obedecia a Deus, ia no templo, ia orar, buscava a Deus, ouviu, ali tinha um profeta para falar com ele, tudo. Você fala, tinha tudo para dar certo. Mas nós vamos ver que deu tudo errado. No capítulo 21, então, diz assim, a partir do versículo 1. Ezequias morre, então Manassés, o filho dele, assume o reinado. Tinha Manassés, filho de Ezequias, 12 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Efizibá. Fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, dos outros povos, que o Senhor expulsara de suas possessões, de diante dos filhos de Israel. Pois ele tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia destruído. Ezequias destrói todos os ídolos, as imagens de escultura. O que ele vai fazer agora? Vai reconstruir a idolatria, levantar a idolatria. E levantou altares a Baal, e fez um poste ídolo, como que fizera Acabe, rei de Israel. E se prostrou diante de todo o exército dos céus. Aqui é uma referência às estrelas, sol, lua. E o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito, em Jerusalém porei o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus, nos 2 átrios da casa do Senhor. Olha o absurdo do versículo 6. E queimou a seu filho como sacrifício. Adivinhava pelas nuvens, ele olhava as nuvens para adivinhar o futuro. Era agoeiro, e tratava com médios, ele buscava consultar os mortos, e fazer feitiçaria, magia negra. Prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura do poste ídolo, que tinha feito na casa de que o Senhor dissera a Davi e a Salomão seu filho. Nessa casa e em Jerusalém, que eu escolhi de todas as tribos de Israel, porém o meu nome para sempre. E não farei que os pés de Israel andem errantes da terra que dei a seus pais,
contanto que tenham o cuidado de fazer segundo tudo o que lhes tenho mandado, e conforme toda a lei que Moisés, meu servo, lhe ordenou. Eles, porém, não ouviram, e Manassés, de tal modo, os fez errar, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. O filho deste homem, ele foi considerado, talvez, o pior rei de todos os tempos de Judá. Olha o que acontece quando nós não ouvimos as instruções do Senhor, quando nós buscamos andar segundo o nosso próprio conselho, o nosso próprio coração, e não damos ouvido ao profeta, quando o profeta fala, no caso as Escrituras nos falam, quando a Bíblia nos fala. O filho deste homem, deste crente verdadeiro, se tornou um demônio, fez tudo o que era mal. Aqui diz que ele fez pior do que os povos que não conheciam o Senhor. Imagina, fazer pior do que os outros povos pagãos, ao ponto de queimar o seu próprio filho em sacrifício a Deus. Ezequias, o rei Ezequias, ele lutou pela fé verdadeira, tinha sua vida devocional particular com Deus, deixou bens materiais para seus filhos, casa, roupas, carro, dinheiro, comida. Ele só não cumpriu a sua principal missão: cuidar espiritualmente da sua família. Este homem deu tudo a seu filho, menos Deus. Isso é um grande alerta para nós. Talvez nós estamos correndo igual todo mundo corre nesse mundo. Eu preciso de ter uma casa para o meu filho, um carro para o meu filho, dinheiro, juntar dinheiro, bens materiais. E a correria das coisas deste mundo, como todo mundo faz. E muitas vezes estamos nos esquecendo do mais importante: a nossa família, os nossos filhos, o nosso casamento. E está sendo deixado de lado para nós vivermos a nossa vida neste mundo. Isso é um grande alerta para nós. Talvez estamos nos empenhando em dar muitas coisas para eles, para os nossos filhos. Trabalhamos tanto que não temos tempo para a nossa família. Não fazemos mais refeições juntos. Não fazemos devocionais juntos. Não fazemos culto familiar. Não temos um momento de lazer com a nossa família. Não oramos por eles. Não os conduzimos ao culto. Não sabemos os locais onde frequentam, quem são os seus amigos, o que têm aprendido na escola. Isso é muito importante, nós precisamos de resgatar. O Senhor nos chama para nós cuidarmos da nossa família, cuidar dos nossos filhos. Nós precisamos de ter tempo com eles, tempo com a família. Precisamos de fazer refeições juntas, sentar à mesa, conversar. Precisamos de saber o que está acontecendo, o que aconteceu, o que aprendeu na escola, quem são os amigos. Precisamos de fazer um devocional familiar. O que é um devocional? Ter um momento de orar, de ler a Bíblia, fazer um culto familiar, juntar a família, ler a Bíblia, cantar louvores, fazer orações junto com a família. A igreja, ela é uma reunião de pequenas igrejas. Cada família é uma igreja. Aqui não é apenas uma igreja, mas nós
somos formados por várias pequenas igrejas. A tua família é uma igreja, a família do outro é uma igreja, e nós nos juntamos todos como uma igreja. E nós precisamos de desenvolver isso com a nossa família. Olha Ezequias, ele fez tantas coisas, mas o mais importante ele não fez. E ele perdeu a família dele, ele perdeu o filho dele. O filho dele foi conhecido como o pior rei de todos os tempos. Imagina, você correndo atrás de tantas coisas e você morre. Aí o teu filho vai assumir as suas coisas. Imagina, ele ser conhecido na cidade como o pior habitante da cidade, o mais terrível. Mas foi isso que aconteceu, isso não está distante de nós. Se nós não cuidarmos dos nossos filhos agora, o que eles serão amanhã? Nós devemos levar a sério a palavra do Senhor, é um alerta para todos nós. Por isso, irmãos, nós precisamos de nos dedicar mais à nossa família. Você precisa de se reunir com a sua família, frequentemente na tua casa. Os seus filhos têm que sentar com você à mesa. Você tem que falar para eles da Bíblia, instruir eles na Bíblia, orar com eles, cantarem louvores juntos. Não é aqui. Aqui é a representação daquilo que nós buscamos fazer em casa. A mesma coisa que fazemos em casa, devemos reproduzir na igreja. E nós devemos nos dedicar a isso. É fácil? Não é fácil. Não é fácil. Mas nós devemos nos esforçar, se nós não quisermos perder a nossa família. E o interessante é que não foi somente o filho que se perdeu, mas olha no versículo 22, no versículo 19, no capítulo 21, versículo 19. O neto dele também se perdeu. Diz assim: tinha Amon, filho de Manassés, 22 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 2 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Mesulemete, e era filha de Arus, de Jotibá. Fez o que era mal perante o Senhor, como fizera Manassés seu pai. Andou em todo o caminho que andara seu pai, serviu os ídolos, a ele servira e os adorou. Assim abandonou ele o Senhor, o Deus de seus pais, e não andou no caminho do Senhor. Olha a perdição. Perdeu a descendência, perdeu o filho, perdeu o neto. Todos foram maus, todos se desviaram, todos fizeram o que era mal diante do Senhor. Eu creio, se Ezequias soubesse que o seu filho e o seu neto seriam tão maus após a sua partida, ele provavelmente teria feito tudo diferente. Nós ainda estamos vivos, ainda há tempo de nós nos resgatarmos diante dos nossos filhos, ainda há tempo de nós organizarmos a nossa família, organizarmos os nossos filhos, organizar o nosso casamento. E como então podemos colocar em ordem a saúde espiritual da nossa família? Nós vimos que aquele homem se perdeu por não conduzir a família no caminho do Senhor, por não conduzir os filhos, por não conduzir o neto. E diante disso, o que nós então podemos fazer? Como podemos resgatar e termos uma família espiritualmente saudável? E eu queria trazer aos irmãos 4 coisas importantes. A primeira, para nós termos uma família espiritual saudável: o pai
deve assumir a sua responsabilidade de liderar a família. A Bíblia chama o homem para ser o líder de sua família. Uma vez que nós casamos, nós então devemos assumir a responsabilidade de liderarmos espiritualmente a nossa família, os nossos filhos. Ezequias, ele não assumiu essa responsabilidade, por mais que ele era um crente verdadeiro, mas ele não assume essa responsabilidade, e como consequência, os filhos e o neto se perdem, o filho e o neto se perdem. Mas hoje nós, ainda há tempo, e o que é orientado para nós é isso: homens, assumam a sua responsabilidade, e sejam líderes de sua família. Olha o que Deus fala, em Gênesis capítulo 18, versículo 19, diz assim: porque eu escolhi Abraão, para que ordene a seus filhos e aos seus descendentes, que obedeçam aos meus ensinamentos, e façam o que é correto e justo. Deus fala a Abraão: é você, é sobre você que está a liderança, e você vai ordenar aos seus filhos e aos seus descendentes, que obedeçam aos meus mandamentos, e que andem nos meus caminhos, sejam corretos e justos. Liderar é nós ordenarmos aos nossos filhos a obedecerem aos mandamentos do Senhor, a fazer o que é correto e justo. Você deve liderar a sua família, para preservar ela, para que ela não seja extinta. Você deve ordenar os seus filhos a eles obedecerem ao Senhor, deixar claro para eles: Deus exige de nós que vocês obedeçam ao Senhor, que andem em seus caminhos, que sejam justos, retos e corretos neste mundo, que busquem a santidade, que busquem serem homens e mulheres de Deus. Deus ordena a Abraão para que ele conduza a família dele, os filhos dele, no caminho do Senhor. Mas observe o que Ezequias fez. Deus falou a mesma coisa para Ezequias: põe em ordem a tua família, lidere a sua família. Sabe o que Ezequias fez? Abriu as portas da casa dele para os mensageiros da Babilônia, os inimigos do povo de Deus. Olha o absurdo deste homem. Era para guardar a família, e não para abrir as portas para os inimigos. Por isso nós somos chamados a liderar a nossa casa, a liderar a nossa família, assim como Deus ordenou para os homens, ordenou para todos os homens de Deus, na Bíblia. É a nossa responsabilidade. Deus colocou em nossas mãos. Não é responsabilidade da mulher, apesar que a mulher vai nos auxiliar, vai nos ajudar, e tem que nos ajudar. Por isso, mulher, se o teu marido não está cumprindo com o propósito, com a obrigação, você como auxiliadora vai ajudar a ele, a cumprir o propósito chamado dele. É necessário, por isso que você está. Não é para você cruzar os braços: olha, ele não quer fazer um culto familiar, ele não quer fazer uma oração, ele não quer ler a Bíblia, não quer fazer um devocional, não quer cantar um louvor, não quer fazer nada, e você cruza os seus braços. Não, você foi chamada para ser auxiliadora. Ajude ele a fazer, ajude ele a tomar posição. Essa é a tua função. E quando ele então pede para você: pode fazer no meu lugar, se ele está ocupado ou agendado com alguma coisa, você ajude e faça o devocional com os filhos, leia um livro com os filhos, mas não deixe a sua casa de qualquer forma, andar de qualquer forma. A segunda coisa que Deus ordena é que o homem, ele deve ser o sacerdote de sua casa. Não adianta sermos cristãos na igreja, não adianta virmos à igreja e a nossa casa está lá abandonada. O que adianta? O homem foi chamado para ser o sacerdote da casa. Se você assumir o sacerdócio, a sua casa será saudável espiritualmente.
O que é ser o sacerdote da casa? É ser o intercessor da família. É aquele que apresenta a família diante de Deus. É aquele que ora pelos filhos, que intercede por eles. O sacerdote era o mediador entre Deus e o povo. Ele ia até Deus em favor do povo. Ele representava o povo diante de Deus. Assim somos nós. Nós devemos ir até Deus, levar os nossos filhos até Deus, interceder pelos nossos filhos, orar pelos nossos filhos, colocar os nossos filhos na presença de Deus. O que Jó fazia? Jó capítulo 1, versículo 5 diz assim: decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Olha a preocupação de Jó com os filhos. Jó pensava: será que os meus filhos estão pecando contra Deus? Será que os meus filhos estão levando Deus à ira a mim? Será que Deus quer matar os meus filhos por causa do pecado? O que ele fazia? Ele ia diante de Deus, orava a Deus, fazia os seus sacrifícios a Deus, para que Deus perdoasse os pecados dos filhos. Olha o cuidado de Jó por seus filhos, pela sua família. O que nós temos feito pelos nossos filhos? Como você, pai, tem conduzido os seus filhos? Qual é o valor que nós temos dado a tudo isso? Será que nós temos orado por eles, intercedido, clamado a Deus? Ou será que nós temos deixado os nossos filhos jogados para este mundo? Lembre-se do que aconteceu com Manassés. Veio de uma família cristã e se tornou o pior de todos. Veio depois o seu filho e seguiu pelo mesmo caminho mau. A outra função do homem é ser o profeta da casa. O que é ser o profeta da casa? É receber a palavra de Deus e comunicar à sua família. Ou seja, o pai precisa de conhecer as Escrituras e ensiná-las a seus filhos e discipular a sua família. Vocês pais, vocês precisam de assumir esse compromisso. Vocês são os principais pastores da sua família, não sou eu, são vocês. Vocês devem pastorear a sua família. A sua família é um pequeno rebanho de ovelhas que foi entregue em suas mãos. Cuide da sua família, cuide dos seus filhos, cuide da sua esposa. Você precisa de comunicar a eles a palavra de Deus, ler a Bíblia com eles, ensinar a Bíblia para eles. Essa é a responsabilidade de todos nós. Os profetas também chamavam o povo ao arrependimento e alertavam sobre os perigos deste mundo. Os pais precisam de chamar os filhos ao arrependimento. Esse caminho está errado, o que você está fazendo não é de Deus, isso te condenará. Nós precisamos de expor os pecados para os nossos filhos, mostrar para eles que eles estão errados e que é pecado. Precisamos de alertar eles com as consequências do pecado deste mundo e falar para eles: não andem por este caminho é mau. O caminho do vício é um caminho sem volta. O caminho da pornografia, das imoralidades, das escolhas, poderá te levar a sofrer pelo resto de sua vida e ainda te condenar. Os pais, como profeta, devem alertar os seus filhos, chamarem eles ao arrependimento. É o papel do pai. Por que o mundo se perdeu? Por que os jovens se perderam? Por que todos estão na imoralidade, nas drogas, perdidos? Não querem trabalhar, não querem estudar, não querem nada com nada. Por causa disso. Os pais abandonaram o seu papel.
uma geração que deixou de fazer. O que aconteceu? Virou uma bola de neve. E a consequência chegou. A Bíblia diz que de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, ele colherá. Não se zomba. O pecado traz consequências. E se nós não alertarmos os nossos filhos, se nós não os despertarmos para isso, eles morrerão, eles serão condenados. Esse é o teu papel, fale a eles. Quantas vezes? Sempre é errado. Você pecou, você está errando, não faça isso. Não é a atitude certa. Para de assistir isso, desliga isso. Essa amizade não. O profeta vai até, manifesta, entrega a palavra, ensina o que é certo. Olha o que diz em Joel, capítulo 2, versículo 12 e 13. Por isso o Senhor diz: voltem para mim de todo o coração, venham a mim com jejum, choro e lamento. Não rasguem as suas roupas como um sinal de tristeza, rasguem o seu coração. Voltem para o Senhor seu Deus, pois Ele é misericordioso, compassivo, lento para se irar e cheio de amor, está sempre pronto a voltar atrás e não castigar. Olha o profeta, chamando ao arrependimento, chamando a se voltar, chamando a voltar-se para o Senhor, para se quebrantar, porque ainda é tempo, o Senhor é tardio em irar. Essa é a função dos pais, em especial do pai, do homem, ser o profeta. Se você for o profeta na tua casa, se você ensinar as Escrituras, se você falar para o teu filho, é pecado, não ande por este caminho, tem certeza que ele ouvirá, e que ele buscará aquilo que é certo. Mas imagina se você largar o teu filho, se você deixar ele andar da forma em que ele quer, se você não o corrigir, se você não falar com ele da Bíblia, se você não o instruir, ele se perderá, assim como se perdeu o filho de Ezequias. E a quarta função, para nós termos uma família saudável, é o homem assumir o seu papel de protetor, aquele que se coloca entre o perigo que ameaça a família e defende a família, seja de forma espiritual ou fisicamente. Quantas ideologias nós não temos em nossos tempos? Quem são os amigos dos teus filhos? Qual local eles frequentam? O que aprendeu na escola? Os sites que estão acessando? O protetor, você precisa de proteger a tua família. Os filhos estão largados deste mundo, sem nenhuma proteção, sem nenhum cuidado, sem nenhum zelo, vão onde quer. Crianças, irmãos, com o celular na mão, acessando qualquer coisa, assistindo qualquer coisa, vão se perder. Tira isso da mão do teu filho, não deixe ele assistir qualquer coisa. Ele vai ficar viciado, ele vai acessar coisas que não deve acessar, vai aprender coisas erradas. O que nós estamos esperando para mudar? O que estamos esperando para reagir diante disso? Vamos deixar a nossa família se perder, vamos deixar os nossos filhos se perderem. Irmãos, olha a geração, olha que dó que está os nossos tempos, nossos dias, olha que dó as famílias. Todos se perdendo, todos sendo destruídos. Dificilmente você verá uma família de pé. Dificilmente. E o que nós estamos fazendo? Paulo diz em Efésios 6,12: a nossa luta é contra os principados e as potestades, é contra os dominadores deste mundo tenebroso, é contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Há uma luta sendo travada, há uma luta espiritual. Os demônios querem a tua família, querem te destruir. E o que está acontecendo conosco? Não podemos viver em Nárnia, como se estivéssemos no céu e tudo fosse bom e bonito, e não existisse demônios. Tem pessoas que parecem que estão em outro mundo. Olha o mundo
caído, o mundo pecaminoso, o pior de todos os tempos. Você precisa proteger sua família, estar atento ao que está acontecendo com eles, estar presente na vida cotidiana deles. Precisamos resgatar essas virtudes dos líderes da família. Precisamos de resgatar. Se nós não resgatarmos isso, nós perderemos eles. E o pior não é somente eles, porque se nós não prepararmos eles, eles também não prepararão os filhos deles. Porque isso é um hábito que nós não tivemos e que nós devemos agora fazer. Porque então eles não vão aprender. E eles vão ter filhos numa geração ainda pior que a nossa. Como eles vão enfrentar o mal dessa forma? A nossa geração é considerada a pior geração de todos os tempos. Os dias por vir serão dias muito difíceis. E se não prepararmos bem nossos filhos, nós os perderemos. Se você não assumir a sua responsabilidade, o mundo as adotará e as transformará numa futura geração de demônios, como aconteceu com Ezequias. Paul Washer diz uma frase muito interessante, ele diz assim: seu principal ministério é o seu lar, é a sua família. Não existe igreja forte sem um lar forte. A nossa igreja será forte quando lá na tua casa também forem fortes. Por que as igrejas hoje estão fracas? Porque está todo mundo se desviando. Porque está todo mundo se entregando ao pecado. Porque tudo começou lá na casa. Não levaram a sério o chamado do Senhor. Vão na igreja, cantam na igreja, gostam do microfone da igreja, ficam o dia inteiro na igreja. Mas e a família? O principal ministério não é aqui. É lá na tua casa. O principal ministério não é pregar na igreja, é cuidar dos filhos. Esse é o principal. Cuida dos teus filhos, cuida da tua família, cuida do teu casamento, para você não perder. Para que quando você terminar os seus dias, não termine como os dias de Salomão. Salomão termina os dias dele na maior tristeza. E ele nos aconselha para não seguirmos o mesmo caminho que ele seguiu. Quão bom será você terminar os seus dias aqui neste mundo, com os seus filhos na presença do Senhor, com os seus filhos realmente convertidos, com os seus netos convertidos, com os seus bisnetos na presença do Senhor. Quão feliz será a tua partida, e mais feliz ainda será, porque lá na eternidade, você os encontrará. Aqui não será o fim, lá será o fim, e lá novamente nos encontraremos. Prepare a tua família, prepare os teus filhos, prepare a tua casa, põe em ordem a tua casa. Vamos orar.